Boa noite todas. Sejam todas muito bem-vindas. E antes de começar, eu gostaria de informar que esse é um encontro público e vai ser gravado. Vai ficar disponível depois no nosso canal do YouTube, acho que a partir de amanhã já está disponível. E a gente solicita para os participantes que permaneçam com suas câmeras ligadas e o microfone fique desligado, que só seja ligado no momento que você for falar. E quem não se sente confortável dessa maneira, pode assistir depois no nosso canal do YouTube, acho que a partir de amanhã já está disponível. Esse é um evento do GPA, do Grupo de Psicologia Analítica, que é um grupo que existe há 20 anos. Há 20 anos se reúne todas as terças-feiras para estudar psicologia analítica, psicologia junguiana. E esse evento, o Salve o Cinema, é um dos eventos do grupo que acontece em parceria com o Centro de Hermenêutica do Presente da UNI, em parceria com o Centro de Vivência em Psicologia, em parceria com a Didio, em parceria com a FEComércio, SESC, SENAC. E esse é um evento que nós temos um convidado, nós convidamos uma pessoa que escolhe um filme e traz para a gente, para nós trocarmos reflexões sobre o filme. E nessa rodada de hoje nós vamos ter a nossa convidada Solange Struca, é assim que fala, Solange? Solange Struca, e ela vai compartilhar com a gente, sob o olhar dela, o filme Amazônia em Chamas. Então, para receber a Solange, nós vamos recebê-la com uma música. E Patrícia? Pode colocar, Meire? Vai lá agora. Não tem som. Não está saindo som? Não tá vindo som. Coloca o teu microfone no mais alto possível. Está saindo? Não, deixa eu tentar daqui, Patrícia. Ô Meire, ou se não, manda aqui para mim que eu coloco. Deixa eu Tá? ver aqui. Perdemos a conexão. Dá para ouvir? Pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o
desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão. Sem acordar, fechando o olho da intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas, enfrentar e pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar, é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas, enfrentar e pra replantar. Nossa terra é de amor infinito, a semente vai germinar, é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor, a semente vai germinar. É assim que a vida é. É assim que a vida é. Entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar. É assim que a vida é. Tarde pra repensar. Nossa terra é de amor. É assim que a vida é. É assim que a vida é. Solange. Solange, então, seja muito bem-vinda e muito grata por estar aqui conosco. Obrigada, boa noite a todas, a todos, todes, sejam bem-vindos também. Agradeço imensamente ao GPA por me convidar, principalmente por abrir esse espaço de debate, por manter esse espaço de debate e aí estar nos convocando alguns diálogos. Então, antes de qualquer coisa, eu farei uma advertência, que vou falar sobre uma temática crucial, importantíssima,
e por isso eu a escolhi. Entretanto, eu tô aí me apropriando das discussões. E eu estava comentando antes, né? Porque estava com dúvida, até o último momento estava com dúvida entre qual filme debater, porque os dois são, assim, do momento. Esse, Amazônia em Chamas, ou o que é aí baseado na obra de José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, e aí acabei optando por Amazônia em Chamas, mas acho que o Ensaio sobre a Cegueira é também uma ótima forma de fazer uma análise aí sobre as questões da Amazônia. Eu vou começar pedindo licença para vocês, porque quero compartilhar nessa relação também do ensaio sobre a cegueira, que eu optei por não ser ele, mas que está aqui presente, mas também para pensar o que agora nos toma, e começar com uma poesia de Pedro Piera, Notícias sobre um genocídio tropical. Peço licença para vocês. Me pergunto, humano não é o impulso de partilhar a sorte de alguém cujo rosto nunca vimos, mas reconhecemos como irmão? Quem de nós ignora que morremos um pouco no corpo de quem tomba ao nosso lado, alvo de um balaço ou sufocado a caminho do hospital? Afinal, o que foi feito do berço de águas e verdes e afetos que imaginávamos cultivar? O que foi feito dos sons do surdo, do tamborim, da sanfona, triângulo e zambumba, da viola sertaneja, que acalentava os nossos corações? Devastados pela dor e pelo ódio, já não o reconhecemos como lugar que moldamos para nascer e amar na geografia afetiva da alma. Que a palavra do poeta seja sopro sobre a brasa adormecida de nossa indignação e possa acender as chamas da ira, sim, da ira diante do intolerável. Não temer a ira, não temer a ira. A sagrada explosão da ira diante do injusto é o que nos faz humanos. Pergunto aos palácios de vidro, erigidos pelas mãos dos pedreiros candangos: que país? Que país será construído sobre os ossos dos povos condenados ao matadouro? Guarani, Kaiowá, Yanomami, Krenak, Cinta Larga, Ticuná, Carajá, Suruí, Caiapó, Tapirapé, Caxinaiá, Paracanã, Camuiará. Os chavantes sobreviverão ao facão, ao garimpo e aos massacres? As roupas contaminadas com sarampo, a ferocidade do latifúndio, devorando veredas e britizais, sobreviverão alçados pela maldição do vírus e pelo silêncio cúmplice dos genocidas? A morte aqui tem nome e lugar: favelas, mocambos, aldeias, quebradas. O holocausto é real. Os homens são reais. A dor é real. O luto é real. Quem responderá por eles? Quem responderá pelas vidas que a indiferença transformou em cruzes? Sobre nós, o sol e o olho do drone. O olho do drone não chora, não conhece o sal das lágrimas. Registra a morte, apenas. Uma geométrica colmeia de assombros cavada no barro vermelho do coração do país. Contra o escárnio, que a palavra do poeta seja sopro e se faça vento sobre a brasa adormecida da nossa indignação. Inicio com esse poema porque meu desejo é que nesse momento que a gente passará juntos, que a gente também, que esse momento seja um sopro e que possa ser vento para essa brasa que parece adormecida da indignação, que não é só pessoal, que é coletiva também e que principalmente possa orientar as nossas ações
presentes e futuras. Para esses 40 minutos que eu pensei de fala, porque depois gostaria de abrir para o diálogo, eu vou passar por 3 momentos. Um primeiro momento, então, que é apontar algumas questões sobre o filme escolhido, né? Eu espero que vocês tenham assistido, e se vocês não assistiram, convido fortemente a assistir, que é um belíssimo filme de Francisco Alves Mendes Filho. O segundo momento, eu vou falar um pouco da América do Sul, ressaltando a Amazônia e a relação com o capital, pensando aí alguns determinantes históricos, econômicos, sociais e culturais que nos atravessam, que nos constituem. E o terceiro, algumas possibilidades aí do nosso fazer diante das questões expostas. Então, uma ideia é falar 40 minutos e depois abrir para o debate. Bom, primeiro sobre o filme, né? O filme ele foi gravado no México em 94. Ele é uma obra importantíssima para entender as lutas que se deram no Brasil, mas não só no Brasil, na América Latina. O ator principal é Raul Rafael Carlos Juliá, que é um autor porto-riquenho, e que estou destacando ele porque ele tem uma postura crítica em vários filmes, né? Inclusive interpretou um bispo de El Salvador, Salvador Romero, que foi assassinado, e fez outros filmes. Quem aí estuda Inácio Martim Baró, um psicólogo latino-americano, sabe das relações de Salvador Romero, inclusive com a psicologia latino-americana, com Martim Baró e aí também com a psicologia, né? Pensar o filme, né? O filme ele é importantíssimo nesse momento que a gente vive, porque ele aponta essa continuidade que vivemos, né? Acho que isso eu vou tentar ressaltar nesses 40 minutos. Eu vou trazer alguns elementos para pensar que continuidade é essa. Então, ele coloca 2 pontos históricos muito fortes da exploração da Amazônia. Um no início do século XX, né? Eu vou pensar o início dessa leva dos seringueiros, né? Que vem para cá para explorar a borracha, e depois o período da ditadura. E aí, ambos marcados por uma demanda do mercado externo, né? A expropriação dos bens comuns, naturais, pela demanda do mercado externo. O filme é muito interessante, várias cenas interessantes, mas tentando aí fazer uma síntese dessa relação do Estado, dos fazendeiros locais, dos empresários brasileiros e norte-americanos. Não só norte-americanos, né, mas outros também. E como o negócio, a privatização vai adentrando a Amazônia e como isso vai expropriando as populações, as comunidades que aí existiam, e como também vão resistindo, se organizando, né? Então, ele marca, principalmente esse momento da ditadura militar empresarial e a presença de Chico Mendes como uma figura imprescindível nesse processo de organização. Mas eu destaco aqui essa relação entre o papel do Estado e aí dos fazendeiros, das empresas, e o Estado já como esse primeiro violador de direito das pessoas, né? Que vai aí abrindo as frentes, abrindo as estradas, como né, a história toda está aí de Chico Mendes, abrindo a estrada e espoliando os territórios, né? Para preparar o caminho aí para as empresas, para os fazendeiros. E interessante também pensar nesse momento que o fogo, né? Já também usado intencionalmente para limpar e abrir aí os campos para a inserção do gado, né? Acho que isso a gente, assim, é fundamental destacar e que continua, né? Que era fortíssimo naquele momento e que não dá para naturalizar. Fundamentalmente, o filme ele vai retratar como o capitalismo ele vai privatizando os bens comuns que estavam usando pelas populações, né? Estavam sendo usados pelas populações. Inicialmente pela madeira ou seus produtos, né? E depois pela terra.
deixando as pessoas aí sem os meios e instrumentos de trabalho e tornando-as dependentes de um trabalho que é, e aí acho que é assim, algo importante, né? Aqui ainda mais precarizado, né? Ainda com uma lógica maior de apropriação e com menos, assim, com menos do que nós temos de estrutura do Estado, como educação, como saúde. Então, acho que o filme ele é muito didático para entender como isso ocorre. E, claro, né, como essas resistências vão sendo produzidas. E aí, destaque para a organização, que o Chico Mendes, o Wilson Pinheiro é importantíssimo, né? A organização popular, a educação, mas também as lutas, né, por saúde, por pensar outras formas de renda. Eu vou destacar uma questão que eu acho fundamental, que é uma leitura de Michel Louis sobre quem foi Chico Mendes. Ele fala que Chico Mendes ele foi o precursor no Brasil de uma ecologia, ele usa outros termos, eu vou mudar os termos que ele usa, mas que ele no Brasil foi o precursor de uma ecologia consequente e comprometida com a superação desse modo de acumulação de riqueza. Falo isso porque é interessante pensar o quanto no Brasil a gente demorou para inserir as lutas indígenas em um pensamento aí crítico. Depois eu retomo esse ponto. Eu vou apontar algumas ideias centrais de Chico Mendes, porque eu acho que é importante a gente pensar, ainda mais nesse momento que vivemos. E elas estão baseadas principalmente em dois autores, textos de dois autores, que é o Michel Louis e que é o Carlos Walter Porto Gonçalves. Primeira questão é que tem um esforço muito grande de fazer uma asepsia da radicalidade social e política das ideias de Chico Mendes. E de cortar aos pedaços toda a sua herança política. E aí vem muito de uma tentativa de tornar fazer uma ecologia reconciliada com o capitalismo. Um capitalismo verde, digamos assim. E que é um equívoco profundo. Esse é um primeiro ponto que eu destacaria. Segundo ponto que eu destacaria, que tem relação com esse, é a pessoa de Euclides Fernando Távora, que inclusive aparece no texto, no filme, né? O Chico Mendes pequenininho que encontra, que Euclides encontra, e o pai dele e ele estão sendo enganados pela quantidade, e depois que vai alfabetizando, né? Euclides Fernando Távora vai alfabetizar o Chico Mendes. Isso é uma questão do filme que tem aí um equívoco, porque o Euclides Fernandes Távora conhece Chico Mendes nos anos 60, então já bem mais velho e não pequeno como aparece no filme. E dá a impressão que ele morre queimado, né? Não dá para saber se é ele ou não que morre queimado, quem assistiu o filme vai perceber, mas não é assim que ele desaparece, na verdade, quando inicia a ditadura militar. Por que eu estou destacando a figura do Euclides Fernandes Távora? Porque o Chico Mendes diz que ele foi uma das melhores ajudas e razões pela qual ele entendia que se apropriou de toda a causa e de toda a luta. Ele fala, inclusive, que ele teve o privilégio de receber uma orientação tão importante. E aí, quem foi, né, Euclides Fernando Távora? Ele foi um antigo tenente da insurreição de 35, né, que estava aí liderada por Carlos Prestes, era próximo a Carlos Prestes. Depois ele foi preso em Fernando de Noronha, se exilou na Bolívia, teve uma participação na Revolução Nacional da Bolívia, que aconteceu em 52, né? E estou destacando isso porque ele tem os pressupostos, e aí destacando essa tentativa de tornar o Chico Mendes aí um ecologista do capitalismo verde, né? Não é isso. Ele é ensinado, e a gente vai vendo nas cenas do filme, né? Ele vai aprendendo essas contradições do próprio capital, que é irreconciliável com uma proposta como o Chico Mendes
está lutando com a gente, né? Como, inclusive, foi o uso coletivo da terra, né? Então, eu destaco a figura de Euclides Fernandes Távora, que ensinou a ler e escrever não só as letras, mas também o mundo, como poderia dizer aí nosso querido Paulo Freire. O Chico Mendes, para além dessa formação, assim, esteve envolvido com o sindicato, com as SEBs, partido, né? Passou pelo PCB, passou pelo PT, e aí foi assassinado em 88. Acho que isso é um outro ponto assim, que eu destaco, porque, inclusive, os seus assassinos, entre aspas, foram condenados, né? 30 anos de prisão. Mas eu vou destacar aqui que o assassinato de Chico Mendes não foi o Alves da Silva, foi a UDR, União Democrática Ruralista. Inclusive, isso, eles estavam, né, suas lideranças estavam na casa, e que foi também quem não permitiu que a reforma agrária acontecesse no Brasil, né, nessa discussão da Constituinte. Então, não personificar o assassinato de Chico Mendes, porque tem toda uma oligarquia rural presente na região que estava habituada a eliminar e que assassina Chico Mendes, e que está ligada a todo esse setor político. Alguns pontos aí importantes, né, para pensar por que o pensamento, a luta, as causas de Chico Mendes são tão importantes. Primeiro, é que ele é precursor também nessa relação entre os povos da floresta e os seringueiros, junto com Ailton Krenak. Segundo, é que ele desenvolve o conceito de reserva extrativista, que revoluciona o conceito que era utilizado antes de unidade de conservação ambiental. Pois o que ele propõe é muito diferente do que vinha sendo proposto, é não separar o homem, a mulher, da natureza. Por quê? Porque ele entendia que não, e é claro isso, que não existe floresta sem pessoas. E quem faz a floresta são as pessoas, são os povos da floresta. Não existe, e aí é muito interessante que, para além disso, dessa concepção, ele também tem uma compreensão, e isso aparece no filme, com o diálogo com a senhora, que a não privatização das áreas. Então, ele tem um envolvimento com os povos originários interessantíssimo, que lhe dá uma outra concepção não privada da terra e dos bens comuns. E que vai aí produzindo um ideário que, para nós, nesse momento de crise, é fundamental. Então, por isso, né, a reserva extrativista. Veja, ele diz assim, uma de suas frases, o que nós, se pergunta, né, o que nós queremos com a reserva extrativista? Ele fala que as terras sejam da União e que elas sejam de usufruto dos seringueiros e dos trabalhadores que nela habitam. Pois não são extrativistas só os seringueiros. Isso é central, que é contra a propriedade privada, o Estado gestando, mas que não passaria de herança de um para outro. Isso é um conceito assim, fundamental para a gente ter em vista. E também que não há defesa da floresta sem povos da floresta. Mas junto a isso, Chico Mendes tinha muito claro que não bastava só terra, precisava ter, e isso no filme fica bem claro, interessantíssimo, né? Alfabetização, saúde, formação de cooperativas, que é a busca de alternativas econômicas viáveis para que a população possa viver, né? Eu queria fazer relações com essa forma de pensamento aí para quem tem quem faz algumas leituras ligada a todo esse processo do próprio Capital, que é muito interessante, que é a aproximação desse pensamento com o que Marx e Engels propõem nos últimos textos, quando analisam a situação da Rússia, que é o que José Carlos, que são os textos que estão organizados na luta de classes da Rússia, que foi organizado pelo Michel Louis, é o que o José Carlos Mariátegui, peruano, discute
no início do século XX, 1920. É o que Tristão Maroff discute também na Bolívia, mas lá em 20. E pensar também o quanto essas discussões demoraram para chegar no Brasil, né? Mas, assim, essa aproximação entre ideias profundamente revolucionárias, eu diria, que é pensar como, a partir de um outro ideário, você mantém a apropriação dos bens comuns. E aí, sem propriedade privada desses bens comuns, inclusive da terra. Vou para o segundo ponto aí, fechando esse primeiro, que era sobre o filme Chico Mendes. O segundo ponto é pensar um pouco, né, nesse contexto mais atual da América do Sul, que aí inclui a Amazônia, né, e as relações com o capital. Vou fazer algumas ressalvas que esse período que a gente vai discutir, inclusive incluindo o período em que as botas, as balas e os vírus dos europeus, sejam espanhóis e portugueses, chegaram aqui em 1492, é um período muito recente, é a história recente nossa, quase que imediata, porque os dados históricos, e que eu não vou conseguir me aprofundar aqui, mas veja, estava lendo alguns textos de um pesquisador que chama Mário Zanoja, que é um venezuelano, e que nesse período em que o Hugo Chávez, que foi presidente da Venezuela, esteve no governo, ele incentivou muito as pesquisas. E esse pesquisador, ele identifica mais de 42 mil anos de ocupação dos povos aí na Venezuela e que vão aí ocupando a nossa América. Repito, mais de 42 mil anos. As pesquisas aqui da Amazônia, reconhecem 11 mil anos. Então, por isso que o que eu vou falar agora é de uma história muito imediata. E eu estou ressaltando isso porque a gente naturaliza a presença da biodiversidade que existe aqui. Por quê? Porque a gente acha que a floresta, ela sempre existiu, que ela é, assim, natural, sem gente, sem populações. E isso é uma mentira. Essa naturalização é mentirosa. Por quê? Por exemplo, a castanha, né? A castanha é um manejo. Estou falando de algumas que têm mais pesquisa já e que, se for procurar, a gente encontra, como toda a diversidade. Então, esse é o primeiro. A presença da biodiversidade que existe na Amazônia não é natural, assim como a que existe no Sul. Se a gente for pegar o pinheiro. Isso é um manejo desses povos que ocupam ainda, e os que não foram exterminados, a nossa região, a nossa América. Esse é o primeiro ponto. E que é imprescindível, eu acho, mas não terá tempo, a gente pegar e comparar essa longa história e a destruição que a gente produziu nos 100 últimos anos, né? Acho que isso seria algo interessante para pensar aí. Mas fazendo essa ressalva, que o que eu vou apontar aqui agora é de uma história recente, eu vou pedir para a Patrícia colocar os slides. Eu vou apresentar para vocês alguns slides, mas é muito no sentido de materializar alguns dados e informações para dar um pouco essa materialização do que eu estou falando. Primeiro, vocês olharem o tamanho que é a Amazônia e que ela não é só brasileira. Por isso que eu estou falando de uma questão que não é só brasileira, ela é latino-americana. E aí pega o Brasil, pega a Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, né? Interessante pensar o quanto esses países estão em conflitos, né? Por exemplo, a Bolívia, o golpe em 2016, aí já está comprovada a relação com o lítio, né? A Colômbia, profundamente militarizada em mais de 50 anos. A Venezuela, que sofre todas as pressões, né? Vários anos. E o Peru, mas, como eu comento, o Peru não conta, porque o Peru aí tem governos neoliberais que não precisam de golpes, né? E o Brasil, como sabemos, né? Que passou aí por um golpe. Estou destacando isso porque eu vou fazer alguns comentários da importância do que existe na Amazônia.
no outro slide, se você puder passar, Patrícia, por favor, tem um pouco desse gigante que é a Amazônia, que é 61% do território, né, da cobertura florestal tropical, 61% do território brasileiro, a maior cobertura de floresta tropical do planeta. Ela concentra 98% das terras indígenas, e vou destacar aqui nesse dado que são terras que são públicas, são da União e que não estão em disputa. A região concentra também 77% das unidades de conservação. E aí, somadas aos territórios quilombolas, representam 32% da superfície do país. E 1/5 da água doce do mundo. Aí a próxima vai falar dessa biodiversidade. Veja, a gente tem 170 povos indígenas, 357 comunidades quilombolas, e aí várias outras comunidades, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos, quebradeiras de coco, assentados à reforma agrária, né? O próximo é da diversidade que a Amazônia brasileira tem. Pode passar, Patrícia, por favor. Veja, na Bolívia, você tem um número muito maior de populações dos povos originários, na sua imensa diversidade. Mas o número de línguas são 32. Veja, no caso brasileiro, olha, não dá nem 1% dos povos originários, mas aqui é catalogada 180 línguas. Por que eu estou destacando isso também? Para dizer dessa riqueza e diversidade cultural, mas também do extermínio que teve os povos aqui no Brasil, né? Isso para dizer um pouco dessa diversidade, dessa riqueza cultural que tem na Amazônia. Um outro ponto para pensar a Amazônia atual é o contexto que a gente vive, né? Pode passar para mim, por favor, Patrícia. E nesse contexto aí eu coloquei alguns pontos, né? Que é uma questão geopolítica, não sei o quanto vocês estão aí ligados, né, nas questões geopolíticas, mas essa disputa, essa crise que o capital vive, né, seu modelo de acumulação desde 2007, que tenta se recriar e que afeta nós diretamente. Tanto porque tem uma disputa, um reordenamento geopolítico, né, entre aí Estados Unidos e China, não só China, né, mas tem Rússia, tem Índia, mas também porque essa crise, além de ela recrudescer os mecanismos de dominação, aí alicerçados na questão de gênero, nas questões étnico-raciais, ela também é uma ofensiva que se apropria, e isso tem muito a ver com a Amazônia, da biodiversidade. Então, dá para pensar que é um modelo de acumulação, essa crise que vem aí desde 2007, que não é atual, ela vai nos tomar os nossos bens comuns com uma intensidade muito maior, muito maior. E aí, do ladinho, não sei se vocês conseguem ver, são as empresas, né? Então, 2 elementos que eu vou destacar aqui. Primeiro, que a América Latina, historicamente, ela tem um papel aí de oferecer matérias-primas. As suas economias são dependentes e cada vez mais alicerçada no agronegócio e na mineração. E aí, que essa crise, é para nós a crise, né? Não para as grandes empresas que têm enriquecido com ela. Porque é a lógica do capital, concentrar, né? Não sei se vocês conseguem ver essas bandeiras, são algumas informações do quanto as empresas, elas têm um poder aquisitivo maior que os países, que os estados. Por exemplo, a Amazon, ela tem um capital superior a Portugal. A Samsung é maior que a Dinamarca. A Apple tem um capital maior que a Bélgica. Então, também é para pensar essa disputa de estado. O quanto as empresas transnacionais são mais fortes que alguns estados. E essa tensão precisa estar sempre na nossa vista, inclusive para olhar
entender essa disputa de projeto voltada para a Amazônia, né? E que as eleições aí, obviamente, nunca pode ser uma pauta única, né? Mas agora, por que nesse momento de crise de capital, que ele tenta se reestruturar, né? Por que a Amazônia, e não é só a Amazônia, porque eu estou tentando sempre ressaltar que é uma questão vou tentar sempre ressaltar que é uma questão da América Latina, é tão importante? Aí eu vou pedir para Patrícia passar. Primeiro que eu comentei que o nosso continente, ele é um continente, como dizia Caio Parado Júnior, o Brasil é feito negócio. Feito para o negócio, mas é todo o continente. Ele tem, tá aí desde o início da sua formação, como área periférica, ele é subordinado, né? Então, subordinado a atender a demanda mundial aí, que está ligado a alimentos e matérias-primas. Nesse momento, por pensar, né, essas transformações do capital, o que é imprescindível? A água, e aí vocês conseguirem olhar onde estão, pensando em América, onde está a água, veja que pega a Amazônia. O outro, da biodiversidade, pode passar, Patrícia, por favor. Veja como a biodiversidade está concentrada nessa região, junto com a água, né? Obviamente, aí tem uma relação direta. E o próximo é as outras riquezas, como petróleo, como gás, minerais, a biodiversidade. Então, como também a Amazônia é esse grande polo de riqueza. Por que eu estou destacando isso? Como foi discutido aí pela teoria marxista da dependência, né, Teotônio dos Santos, Vânia Bambia, Rui Mauro Marini, essa dependência que nos coloca num lugar na divisão internacional do trabalho, ela se mantém, ela é reeditada. Pode passar para mim, por favor, Patrícia? Ela é reeditada. E a Amazônia aí tem elementos essenciais nessa reedição. Aqui eu coloquei uma citação do que tem se chamado, né, esse neoextrativismo, que é esse novo momento de expropriação das riquezas da Amazônia, que é como esses grandes recursos de volumes de recursos de bens naturais, de bens comuns, eles são processados e aí voltados para o exterior, né? E como, sem mudar essa relação que o Brasil, que a América Latina sempre teve, de sempre exportar matérias-primas. Tem um autor que fez essa análise, que aí eu vou deixar de dica de leitura, é o Souza Marques. Ele escreveu um livro, é recente, Amazônia, Riqueza, Degradação e Saque. Foi lançado pela Expressão Popular. E ele vai apontando como na Amazônia, desde o início, desde lá da extração da borracha e depois na ditadura, como vai se mantendo vai se reeditando essa mesma lógica de expropriação. Eu comento isso porque quando eu cheguei aqui, as pessoas falam de ciclos, né? E tem... É plausível essa ideia de ciclos, mas não dá para entender esse processo de exploração da Amazônia sem entender esse projeto maior que toda a América Latina está inserido, Brasil e América Latina, né? Esses dados, eles são da tricontinental e que vai apontando aí como o nome do dossiê que eles organizam é o aumento da pobreza do homem como resultado da riqueza da terra, que é uma frase do Eduardo Galeano, né? Mas o que eu estou querendo destacar com isso? Que, fundamentalmente, a disputa desse momento é porque a Amazônia tem uma riqueza do que o capital precisa para superar, digamos assim, a crise. E aí eu estou falando capital, principalmente Estados Unidos, né? E aí que está alicerçado no agronegócio, nessa biodiversidade e na mineração. Os próximos slides têm alguns dados
que estão ligados também à quantidade de mineração, do agronegócio, da biodiversidade e o aumento, principalmente desde o período da ditadura, e como isso tem se aumentado. Se você só passar, Patrícia, porque eu não quero me deter, porque quero abrir para o debate. Vejam, todas essas informações eu vou atrelar a outras duas que são estudos feitos pela Mônica Bruckmann, que é uma pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que acompanha muito essa questão, mas que ela vai destacar que para os Estados Unidos a questão do acesso aos recursos naturais se tornou uma questão de segurança nacional. Inclusive, tem documentos, ela aponta, ela tem vários escritos, colocar a Mônica Bruckmann, vocês vão encontrar. Esse primeiro documento que coloca os recursos naturais como questão de segurança nacional para os Estados Unidos, encarando os desafios de amanhã, uma pesquisa geológica dos Estados Unidos, ciência da década de 2017, 2007 e 2018. E um outro que o acesso aos recursos naturais se tornou uma estratégia de segurança nacional desde 2010, que foi aprovada pelo governo Obama, e que aí reconhece que os Estados Unidos eles podem fazer uso da força militar, inclusive, para defender esses interesses nacionais. E aí eu faço, de novo, destaco, né, os vários processos que a gente vem vivendo na América Latina, nos países. Vejam, aqui, se a gente for pegar como que se dá esse processo de privatização, eu destacaria alguns, desde a medida provisória, que foi assinada pelo presidente Lula, medida provisória 422, em que ele legaliza as terras públicas griladas na Amazônia até 1.500 hectares. Antes, era 100 hectares. Agora se pode legalizar até 1.500 hectares. Outra medida que, inclusive, toca... se você quiser tirar, Patrícia, obrigada a apresentação. São dados que eu vou passar, gente. Se vocês quiserem, eu compartilho o dossiê, inclusive, enfim. Uma outra é a mudança de lei na faixa de fronteira. Que aí na Constituição a faixa seria 150 quilômetros e está se querendo reduzir, né? Tem outras várias mudanças, projetos de leis e que já aconteceram, né? Por exemplo, aqui em Rondônia, o governador, ele veiculou aí pelas mídias sociais que ele tem o plano de retirar 153 mil dos 191 mil hectares da reserva extrativista de Paraná. E aí ele diz que é legalizar, né, pelas questões dos conflitos sociais e ambientais. Mas é o quê? É privatizar a terra, né? É privatizar. Grilar, diria, né? O que eu queria destacar com essas várias informações? Primeiro, que esse projeto que está ligado às queimadas, mas está ligado às grandes empresas, à privatização da terra, ele é um projeto contínuo, que deita suas raízes lá na nossa colonização e na dependência dos países periféricos, como o Brasil e toda a América Latina, e que se intensifica aqui na Amazônia desde o ciclo da borracha. Segundo, que essas disputas elas se acirram pela crise do capital, né? Nessa disputa entre Estados Unidos e na crise também que vive os Estados Unidos. Um terceiro é que o projeto ele segue da ditadura, mesmo no período, né, se for pegar os dados do período PT, como eu comentei, outra lei, avançou com a construção de hidrelétrica, da mineração, e o Estado é fortemente aliado. E eu acho que agora, muito mais que na própria ditadura. E a gente tem agora, aqui aí está sempre atenta à militarização da Amazônia, né? Como a gente viu, a própria entrega da base de Alcântara, que foi uma perda não só para o Brasil, como para toda a América Latina.
Aí, né, na chamadinha eu falei essa diferença entre ecologia e jardinaria, né, que é uma frase do Chico Mendes, inclusive, né. O que eu estou querendo destacar também é que não existe possibilidade da gente manter a Amazônia se a gente não tem um projeto, organização para a superação dessa forma de acumulação de riqueza. Infelizmente ou felizmente, é isso. E aí alguns desafios, né? Tentando integrar essas duas partes, a questão da Amazônia não é uma questão só para quem mora no rural. A questão da Amazônia é de todos nós. Precisa ser entendida como de todos nós, porque afeta todos nós, seja do sul, porque aí os rios voadores não chegam, não vai ter chuva, seja para quem vive na cidade, mas também não é só do Brasil, é da América, e tem a ver com todos esses bens que a própria América Latina, a nossa América, possui. O segundo é que não há possibilidade de um capital verde, não há possibilidade de conciliação, porque o capital ele não tem o que o move é acumular, e na acumulação a base está a destruição da natureza, e com a destruição da natureza a expulsão das pessoas. Veja, os nossos desafios acho que começam desde desnaturalizar a história, entender que esse projeto imposto para nós, que produz violência, que produz pobreza, que está baseado na privatização e mercantilização dos bens que são comuns, que são nossos. Quem faz, como diria meu pai, quem faz a terra, quem faz a água, não, são bens comuns, são bens nossos. É fundamental essa desnaturalização de que é esse o único projeto, ou que o que existe hoje não é produto e processo de uma história muito anterior à chegada dos invasores. E aí a psicologia tem um papel fundamental, né? Que é como explicar aí como como esse ordenamento social ele vai se articulando e vai se tornando pessoal. E aí pensar Chico Mendes, pensar o filme, é também fundamental para resgatar esse processo de organização das lutas passadas e reatualizar a partir dos dilemas e conflitos atuais, né? Porque se hoje o capitalismo ele mata, ele é homicida, não temos nenhuma dúvida que ele também é suicida, né? Que ele já tem colocado claramente em xeque a própria vida, a vida de toda a humanidade, né? E que a Amazônia é fundamental para isso. Então, como fundamental, desde o local, com as comunidades, em vários espaços, criar organizações, articulações, como fez Chico Mendes. Porque se hoje a gente tem a Amazônia, sem dúvida nenhuma que é das lutas dos vários chicos e chicas que existiram por aqui e em outros lugares. Finalizo para abrir para o debate, para abrir para as questões aí, porque já monopolizei muito e a ideia era pontuar trazer alguns elementos para a gente dialogar. E aí, queria ouvir vocês, na verdade. E se vocês me deixarem, eu vou falando e não puedo, né, gente? Não pode. Nossa, tá tão bom. Acho que você traz muitas questões importantíssimas, né? Que eu acho que é muito pouco discutido, inclusive, né, Solange, nesse processo. Eu estou terminando de ler um livro, não sei se você conhece, do José Joaquim Pilon, que ele faz Amazônia, o Último Paraíso Terrestre. E a gente conheceu ele, algumas pessoas talvez daqui conhecem ele já faleceu, mas ele é um padre, né, ex-padre no caso, e ele estudou muito, e ele foi
estudou muitas coisas aqui. E ele traz muitas informações dessa que você está falando, né? Dessa exploração, mas nesse sentido de que a castanha não era daqui, né? O quanto que a borracha se adaptou em outro lugar, o que foi, né? A primeira pirataria, né, praticada no Brasil foi da borracha, né? Levou 70 mil sementes num barco para a Malásia. Então, foi a primeira pirataria que teve no Brasil, né, nessa época. Então, assim, quantas coisas desse processo que elas ainda são muito distantes da discussão, de compreensão da importância, né, da sociedade, de todos nós nessa discussão, né? Então, a gente está aqui discutindo, mas nesse momento está sendo, né, já foi retomada a construção da Transamazônica, está nos últimos processos aí, não vai ter como impedir, né, de não acontecer. As pessoas que trabalham dentro dos órgãos ambientais estão aí tentando fazer um esforço de tentar negociar algumas coisas possíveis ainda que possa ter alguma vantagem ainda desse processo, mas impedir não vai impedir, já está o processo já praticamente fechado, né? Mas a mesma discussão no filme do Chico, que é a questão da estrada, ela voltou agora, né? Ela nunca deixou de ser, né, uma ambição. Outra coisa também que acontece dentro dos parques nacionais de floresta, por exemplo, Flonas, né, que a gente tem as multinacionais do Cassiterita, né? É um contrato de 100 anos que a multinacional faz para poder explorar dentro de uma área de extrativista, né? Ou de reserva. Então, como é que essas grandes empresas, né, elas conseguem fazer esse processo, né? E de serem detentora, né, de bens comuns que nem o Brasil consegue se apropriar, nem o povo brasileiro consegue se apropriar disso, né? Então, acho que você traz, eu fiquei assim empolgada, porque você traz coisas assim que está acontecendo nesse momento, né? E pior de tudo é que assim, claras, às vistas, é assim escancarada, a coisa não é disfarçada, né? A gente está vendo isso acontecer de forma muito escancarada, né? E muito pouco discutida. Eu vou pegar carona aqui na fala da Patrícia, né? Eu acho que dentre as coisas que a Solange, que você traz, Solange, eu acho que esse olhar, né, político, né, em todas as esferas, eu acho que eu não acho, né, eu tenho certeza que ele é absolutamente necessário, ele sempre foi muito necessário, né? E acho que enquanto, às vezes, psicologia, né, eu acho que a psicologia política, né, ela é muito discreta, discreta, enfim, por uma série de razões, né, acho que a própria leitura, que tem uma tendência da psicologia a trabalhar simbolicamente as coisas e entender, às vezes, de uma forma errônea, que trabalhar simbolicamente significa fazer uma leitura despolitizada das coisas, até porque isso também, claro, isso tem uma história, isso nos isenta das nossas responsabilidades, né? Eu acho que na tua fala, todo esse retrato, assim, você teve uma capacidade de síntese bárbara, né, em apresentar um modelo, e agora quem quiser corre atrás, né? Mas eu acho que deixa muito claro que, de fato, nós nunca saímos do lugar, né? O capitalismo, né? Ele é muito mais esperto do que nós talvez possamos imaginar, ele é muito maior. Ele não só nos engole individualmente, mas nos engole, claro, como natureza, como mundo, como vida, né? E essa ideia, ampliar e atualizar a leitura que se tem, eu acho que do capital,
E a leitura que se tem do marxismo é mais do que necessário, né? Oi, tem alguém falando também, acho. Enfim, mas eu acho que é mais do que Tem uma necessário. pessoa com o microfone aberto, Né? Denise. Tá, porque à medida em que nós conseguimos ampliar esse entendimento, né, e perceber que todo conflito na Venezuela, né, ele é um conflito exatamente por conta dessas questões que você elencou, né? O problema não é que as pessoas, né, se elas vivem um governo autoritário ou não vivem um governo autoritário, não é essa a questão. A questão são os minérios. É um tipo de riqueza, né, que é uma riqueza que não tem outro jeito a não ser retirar dos lugares que tem, como bem as imagens que você apresentou, né? E acho que, por fim, uma coisa que fica, né, para mim, na tua fala, é que a violência, para que ela aconteça, é preciso haver uma desumanização do outro, e o outro pensando a vida da forma mais ampla possível, né? Então, eu tenho, né, a natureza, ela é vida, né? A natureza, o Jung sempre defendeu, né, que a psique é a natureza, ele nunca separou o homem da natureza, né? Ele nunca deu um status diferenciado para o homem, né, como um ser humano e tirando a humanidade dos outros elementos vivos. Mas quando a violência ela desumaniza o outro, eu me desumanizo à medida em que eu me relaciono com a desumanização do outro. Eu acho que isso é uma coisa que está sempre, eu acho que na tua fala eu senti muito forte também, né? Dessa desumanização e essa autodesumanização, a perda da nossa condição, né? Almada, né? Nós nos empobrecemos e essa, né, sem dúvida, é uma grande armadilha. Né? Então, eu acho que, enfim, são coisas que me chamam, né, muito a atenção na tua fala, que eu acho que são essenciais. Eu vou fazer comentários e aí abro de novo. Acho que primeiro, assim, que foi uma escolha pensar nessa questão mais ampla. E óbvio, né? É uma escolha não porque eu não queira destacar, por exemplo, essa compreensão de Chico Mendes, que eu comentei desde o início, que é uma junção também com esse pensamento milenar dos povos originários, importantíssima, fundamental. Mas, enfim, fiz uma escolha porque o momento nos pede essa compreensão. Porque o capital é os nossos direitos, mas é a nossa biodiversidade. Então, isso tudo está muito atrelado ao que estamos vivendo no Brasil, inclusive militarização e tudo mais. Isso dialogando com o que comentou a Patrícia, né? E aí também justificando, né, que é uma escolha pensar desse lugar, nessa perspectiva. E depois, isso que a Elizabeth fala, assim, para mim é uma síntese do que eu acredito, de verdade, assim, porque quando esse processo de desumanização é o que a gente vive, e que as comunidades, os povos originários não vivem isso, não vivem. O ser humano não deixa de ser ser humano, a natureza não deixa de ser natureza na sua integralidade. Tem a compreensão de que se vive também a partir do outro, o coletivo é fundamental, a natureza é essencial. Essa desumanização é própria desse sistema e que, como eu comentava antes, não está nas culturas milenares da África, da Ásia, nas nossas ameríndias, não está. É um modelo europeu, colonialista, machista, que aí tem nos
colocá-lo nesse lugar histórico e com os desafios de superá-lo. E desde o local, né? Acho que isso é fundamental, assim, desde o local, desde nós mesmos, desde as nossas relações, a tentar aí humanizá-las, e também tentar buscar essa mudança, que é pessoal, e aí, acho que estou vendo com a Elizabeth, né? Tem um impedimento, é um impedimento da nossa autodeterminação, que é tanto pessoal quanto coletiva, porque somos impedidos, porque servimos sempre para fora, para o outro, tanto enquanto sujeito, quanto enquanto país, continente, é sempre para fora, para o outro. Oi, Solange. Muito legal, cara. Valeu. Só pegando, assim, sabe, esse gancho da questão da desumanização, sabe? Eu fiquei aqui pensando. Eu acho que desde quando o europeu chegou no Brasil e chegou na Amazônia, o que era daqui nunca foi humano, né? Nunca foi se visto, de fato, os povos originários como humanos, né? Assim, eles não eram gente. Eles foram escravizados porque não eram gente. E eu acho que o olhar, né, como você disse, o olhar europeu ainda é olhar para cá, né, e não olhar para cá como se fôssemos humanos, né? Eu nem sei assim, se houve uma desumanização antes, porque nunca houve, né, de fato. E o olhar, assim, eu acho que o que é humano ainda é o que é, de fato, o que está contido dentro desse contexto, sabe? Europeu, sei lá o que, europeu, do que está inserido desse capital. E é engraçado porque como a gente olha para a floresta, né, e acaba fugindo desse modelo de fato de acumulação de riqueza, né? Porque sabe, é muito louco, porque eu lembro que uma vez eu sentei com a galera da LCP, né, eles falaram, pô, cara, a desigualdade no Brasil começa no campo, né? Assim, a nossa desigualdade começou no campo e ela continuou se estendendo pelo campo. E quando a gente tem esse processo de desmatamento, é quase como assim, vamos aumentar essa desigualdade. Não sei, é engraçado, porque parece que é uma luta de fato constante, né? Uma luta que parece que ela não vai terminar não agora. E eu fiquei pensando, sabe, quando você falou naquela questão da reserva extrativista, do conceito de fato idealizado pelo Chico Mendes, e o Capital é tão filho da mãe, vamos dizer o outro nome, que ele se apodera da questão do extrativismo para, de fato, né, assim como a Patrícia falou, né, vem uma multinacional, mineradora, e se apodera da reserva extrativista, de fato transforma a reserva extrativista num outro conceito, num conceito dentro do capital, né, e acaba, de fato, se apoderando, né, disso. E isso faz com que, de fato, as riquezas que estão aqui, né, elas não sejam redistribuídas e elas sejam ainda, de novo, concentradas, né? E de fato, assim, eu acho que, de novo, de fato, é retirado, né? É retirado, a gente é expropriado de humanidade, expropriado de riqueza, expropriado de humanidade para ser tudo vendido para fora, para um outro contexto, né? E é quase que a gente tá nisso, né? Quase como de fato tentando se apropriar, né? E ser desculturalizado, né? Descolonizado. Mas pô, obrigado, Solange, de verdade, assim, cara, pela tua discussão, né? Assim, pelo esse contexto que você está trazendo, muito bacana. Obrigado mesmo. Solange, deixa eu fazer, aí você pegar a fala do Paulo e fazer uma provocação para ver como é que você pensa, né? Eu acho que esse pensamento, né, eurocêntrico, ele não está na Europa, né? Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está em várias janelinhas aqui, né? O pensamento eurocêntrico, né? Porque parece que há um conflito, né, com a Europa, né? Eu penso que não há nada de errado com a Europa, né?
nem com a Ásia, nem não há nada de errado, né, com essas situações. O que tem é a atitude eurocêntrica que nós temos nas relações micro e macros, né? Então, a atitude que eu tenho, a postura que eu tenho em todas as minhas ações, né? E a dificuldade, por exemplo, para fazer a leitura, né? Da mesma forma que a maior parte dos princípios religiosos, eles são comunistas, né? Porque eles pregam algo, né? Assim, todo mundo, né? Independente dessa, né? Os princípios religiosos, porque eles pregam o quê? Que a gente viva com aquilo que a gente necessita e que a gente não retire, não explore, não abuse, não tenha uma atitude de violência para com o outro, né? A gente ouve Chico Mendes, né, assim, qual que é a grande ameaça do Chico? A grande ameaça do Chico é exatamente essa, né? O Chico chegar e falar assim, olha, ninguém precisa ser dono, né? Até porque a gente morre e a gente não leva nada, né? Eu acho que disso todo mundo sabe, né? A gente não leva nada. E se para viver eu estou vivendo bem e se o meio onde eu vivo ele vive bem, está resolvido, né? Eu vou viver bem, né? Eu não vou precisar trabalhar tantas horas, né? Como diz o Mujica, eu não vou ter tantas horas de vida, eu não vou precisar todos os meses depositar na minha segurança privada. Quer dizer, quantas horas por mês, né? Eu não trabalho, eu deixo de estar fazendo outras coisas que eu poderia estar fazendo, que eu poderia estar vivendo, porque eu tenho que investir em segurança privada, porque eu tenho que investir num sistema de saúde privado, né? Então, eu acho que são atitudes, né? A grande ameaça do Chico é o olhar de mundo dele, é essa leitura. Então, assim, o eurocentrismo, ele está aqui, ele não está lá, ele está aqui, bem como ele pode estar em qualquer outro lugar, né? E uma outra coisa que agora na fala da Solange, né, quando falou do militarismo, né, nós precisamos lembrar que o sistema, né, o sistema de informação, ele foi reativado durante o governo da Dilma, né? Então, nós temos um sistema de informação, né, dentro dos moldes daquilo que se tinha durante o regime militar, né, e acho que não cabe aqui entrar em detalhes, mas as pessoas que estão trabalhando nisso e que não têm receio de serem identificadas e que coletam informações, que ficham as pessoas. Nós sabemos que isso está vigente desde o governo da Dilma, que na surdina que isso veio a público lá, né? Então, imagina o que a gente tem agora, né? Então, acho que só para lembrar essa coisa da militarização, porque é uma coisa muito séria, né? Mas, enfim, essa coisa do eurocentrismo aí, eu acho que está mais perto, o diabo está mais perto do que a gente gostaria, né? Fiquei pensando que aquele momento do filme que o deputado, né, depois que vai lá, passa um dia para tentar convencer o Chico, né, fazer uma negociação, dura 2 dias para tentar remover o Chico da ideia que ele tinha e não consegue. Mas ali também, quando ele está ali em cima do carro fazendo aquele discurso, né, como é fácil a apropriação de uma ideia, né, que o capitalismo faz, que é isso que você está falando também, né? Um capitalismo verde, a apropriação de uma ideia, né? Completamente descontextualizada, né? Então, coisa que a Beth falou, eu quis trazer isso, porque no filme achei muito engraçado quando ele sai lá e faz aquele anúncio como se ele tivesse feito, né? Ele tivesse feito, né, a grande negociação,
na realidade ele não negociou, né, praticamente nada, né? Então, eu acho que tem muitas coisas, o filme é muito bom, ele traz muitas sacadas interessantes disso que você está falando, que são coisas assim, a conversa dele, do Chico, naquele hotel, né, lá em Miami, né, mas assim, por que vocês fazem isso, né, dessa questão do uso? Então, acho que traz muitos detalhes nesse sentido que você está colocando aí do contexto, né? Acho que não existe meio termo, né, Patrícia? Acho que a Patrícia não tem meio termo, não tem meio do caminho, né? E aí eu acho que uma das frases que eu gosto muito do Paulo Freire é assim, nós temos que ser radicais sempre, sectários jamais, mas radicais sempre. Então, assim, se nós não formos radicais, por isso que não tem, né? Não adianta eu fazer, eu selecionar, né, eu separar o meu lixo se eu tenho não sei quantos pares de calçado, né? Ou se então assim, não adianta eu fazer isso, né? Não, mas eu dou os calçados, sim, mas eu, enfim, é muito mais complexo, na verdade, é muito mais séria a atitude, né? Não tem meio termo, né? Ninguém fica mais ou menos grávido. Ou a pessoa está grávida, ou a pessoa não está grávida. A pessoa pode estar grávida, pode perder o bebê, mas a pessoa não fica, né? Como é que era a música lá que falava? Ligeiramente grávida, né? Ninguém fica ligeiramente grávida. Pelo menos não na minha cultura, né? Se alguém quiser comentar, vou abrir aqui, mas se alguém quiser comentar, só para eu não monopolizar. Vou comentar algumas coisas, assim. Primeiro, isso que o Paulo fala, que essa desumanização, né, ela começa no campo, né, e é real, verdadeiro, concreto, é isso mesmo, porque começa como? Começa retirando os meios e os instrumentos de trabalho, que é o território, que é a terra, que é tudo. Porque o que é, né, na minha compreensão, que essa desumanização é você não ter as condições mínimas para sobreviver, pensando aí, né, que começa no campo. Você tira a terra, por isso que a luta por território é tão importante. Porque é uma desumanização que te lança, como já dizia Marx, né, te lança só com a tua força de trabalho. E você tem que se submeter às relações, e a Elizabeth fala, né? As relações que são hierárquicas, que são desumanizadas, por quê? Porque você se subordina ao outro, né? Esse é o processo da desumanização, de colocar em relações cotidianas que você está sempre subordinado. Não são relações equitativas, solidárias, baseadas no respeito, como é destes povos, como é dessas culturas, como eles organizam a relação comunitária de apropriação dos bens comuns. Aí sim são relações humanizadas, porque tem respeito ao ser humano, porque tem igualdade entre as pessoas e também com a natureza, né? Primeiro ponto. E é isso que a Elizabeth fala do eurocentrismo, né? Que concordo, assim. E que, para nós, o eurocentrismo é um modo de organizar as relações e a atividade que você privilegia pouquíssimos, que são donos aí, né, de tudo, e deixa a grande maioria à mercê. E que é interessante pensar que mesmo na Europa, óbvio, tem as suas periferias, né? Então não é a Europa, e que hoje para nós não é a Europa está decadente. A Europa, quem é? É os Estados Unidos, né? É o imperialismo aí que está como um monstro caindo, porque está em crise, vai cair, né? Não sei quanto tempo vai demorar, mas vai cair. Mas que coloca nós, enquanto país, enquanto nação, enquanto continente, enquanto sujeito, uma relação profundamente desigual. Profundamente desigual. Então, muito acertada essa análise, porque é isso, né? Como as relações que é a nossa vida real e concreta nos constituem a nossa subjetividade, o nosso modo de compreender, né? E aí, junto com a linguagem, junto com aquilo que a gente aprende, né? Aquilo que é valorizado socialmente.
Só vou fazer mais um comentário, gente. Na verdade, se eu não fizer, eu vou ficar triste depois, porque eu acho assim que também isso que a Elizabeth provoca, interessantíssimo, que essa questão do eurocentrismo também tem a ver com muitos grupos que se propuseram também a pensar essa transformação social, que também, às vezes, tem muito um modelo vindo e não olhando para aquilo que é a nossa maior riqueza. Eu não tenho dúvida que a nossa maior riqueza está assentada nessa história milenar dos povos originários, nessa história constituída pelos povos que vieram de Mãe África, nas periferias. Não sei se possivelmente já ouviram falar de Simão Rodrigues, que é um venezuelano que viveu em 1840, 50. Ele já lá escrevia que para nós pensar um continente aqui na América, teria que se apropriar dessa herança, desses ideais dos povos da nossa América. Assim como a África tem as suas culturas milenares, assim como a Ásia e China tem feito isso, nós precisamos olhar e se apropriar dessa riqueza cultural dos nossos povos e dos povos que aqui chegaram para pensar os nossos processos. Acho que isso é fundamental, é por isso que eu chamei a atenção do José Carlos Mariátegui, de Tristão Maroff, que são pensadores aí de outros países que fizeram isso, a partir dos povos originários, pensaram as transformações sociais. E eu entendo que para nós, brasileiros, que mais matou povos originários e negras, isso é fundamental. A questão étnico-racial para nós não é resolvida. E falar em povos originários não é falar só de identidade. É falar de um modo de se apropriar dos bens comuns a partir dos interesses coletivos e organizar a produção e a reprodução da sua vida, individual, pessoal e coletiva. É disso que a gente está falando. Não é só uma questão de identidade. É de uma epistemologia diferente. É de outra forma de se conceber enquanto ser humano, enquanto coletividade, enquanto natureza. E acho que a nossa geração tem essa tarefa. É interessante você falar isso, Solange, porque esses dias, eu e o Nilson, nós estávamos conversando, e aí a gente tentando entender um pouco esse movimento, né, que tem acontecido de uma escuta, é claro, né, de maneira geral pelos mesmos grupos, pelas mesmas pessoas, mas enfim, é por quem está tendo disponibilidade para isso, mas de várias lideranças, né, indígenas, né? E principalmente, assim, enfim, né? O que essas pessoas são, né? Por exemplo, o que um Krenak é? E aí acho que a gente conseguiu nominar, né? Nós estamos tão desprovidos, né? Da nossa, nós estamos tão sedentos que, na verdade, eles são os nossos novos xamãs, né? O que Davi Copenhague, né? Davi Copenhague é o nosso xamã, né? Aquilo que fala, né, ressoa de uma forma tão agradável, porque é exatamente um caminho dentro eu acho que de uma leitura xamânica, né? Eles são, né? Eles trabalham e apontam os caminhos para a retomada da nossa alma. E uma alma, ela só é retomada a partir do momento, ela só é encorpada, engordada, a partir do momento que ela cria, que ela se encontra num novo, velho modo de vida, né? A nova normalidade, né, que se fala, na verdade não é uma nova normalidade. A nova normalidade, se nós tivermos coragem, vai ser uma nova, velha normalidade, porque é conseguir rever. Então, nós estamos talvez tão desprovidos dessa capacidade xamânica, né, que, assim, a gente está com uma super escuta para essas pessoas, né? E claro, né, e tentando ouvir, né, aquilo que é muito óbvio,
É dificílimo, mas é muito óbvio, né? Então, acho que são os nossos xamãs aí, né? Que nós ficamos desprovidos, né? E que são perigosos, porque nos apresentam, né, uma forma de vida contra, né, a favor da natura, né, e contrário a esse acúmulo e a manutenção dessa pirâmide cada vez mais, né, estreita aqui em cima, né? Cada vez, provavelmente hoje, eu não sei, mas deve ser menos de 1%, né? Bem menos, deve ser já bem menos. E aí eu vou aproveitar e fazer propaganda de dois eventos, né? Um evento, a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, ela criou um projeto que chama Raízes. E esse projeto tem 3 braços. E o primeiro braço é a questão LGBT, e o segundo braço é a questão das raízes africanas. E nós vamos ter agora, no comecinho de outubro, depois eu coloco aqui a data, que eu não lembro, mas a gente vai ter um babalorixá, que ele vai falar, enfim, ele vai fazer uma conversa, tal, e todo esse braço que vai ser feito, essas discussões da raiz africana, vai ter um valor simbólico, eles vão ser, e essa arrecadação vai ser doada para algumas comunidades indígenas aqui da Amazônia, né? Esse primeiro vai para um projeto que os Muras fazem, que eles desenvolvem, que eles atendem, né, comunidades ao longo de toda, de uma região bem ampla, né? E o terceiro braço é o braço, né, indígena, e que a proposta desse projeto, né, ele deve abarcar várias etnias sediadas em Rondônia. Então, eu acho que é uma outra coisa bem, assim, também bem bacana, né? Então, acho que a gente vai poder tá usufruindo um pouco disso, enfim. E daí, quem quiser, depois eu vou postar aqui, mas quem tiver interesse tal de participar dessa discussão, né, desse braço, né, da origem dessa raiz africana, eu vou depois até colocar aqui, se alguém tiver interesse, está convidado. Tá todo mundo tão quietinho, né? Então, se ninguém mais tiver mais nenhum comentário a fazer, a gente está no nosso horário de encerramento. Quem quiser falar, fale agora ou cale-se para sempre. Então, Solange, o GPA agradece a sua participação, o seu compartilhar com a gente a sua visão. E lembrando que o Salve Cinema ele acontece toda a última terça-feira do mês que vem ele vai ser no dia 27 de outubro. Ainda nós vamos fazer uma definição de quem será o próximo convidado, está entre 2 pessoas, né? Vai acontecer aí uma ou outra pessoa.
Meire, só né? para focar, né? Hoje a gente vai ter a discussão da Síria, né? Ou nós vamos ter a discussão do Pantanal, né? Então a gente vai ter uma pessoa que trabalha com a questão da Síria e a outra uma pessoa que desenvolve um trabalho no Pantanal e que trabalha com a comunidade xinguana. Então a gente vai ter um dos dois, né? Porque a gente está tendo um probleminha aí tem uns probleminhas de saúde envolvidos, então. Mas enfim, são dois temas bons também, né? Então, acho que nós vamos reproduzir a música do início, a música que nós oferecemos para a Solange. Acho que o som ficou meio abafado. Se coloca, Beth. Coloco. Gostaria de agradecer só não, né? Agradecer muito, agradecer vocês que estão aí mantendo esse espaço de diálogo, GPA super importante, assim, até quero participar das discussões. E é um espaço de formação imprescindível nesse momento, né? Assim, tudo que a gente puder ir se formando, discutindo, dialogando é imprescindível. Então, primeiro agradecer por manter o espaço e depois também por me convidar, porque é um momento que eu também me formo e exige também que eu vá sistematizando, imprescindível. Então, muito obrigada por esse espaço, obrigada a vocês que ficaram até agora aqui acompanhando, obrigada mesmo. Espero que a gente se encontre pessoalmente, inclusive, em vários outros lugares. Um abração. Olha, só não foi nenhum sacrifício, viu? Pelo menos foi um grande prazer, né? E acho que é uma discussão que, infelizmente, eu acho que se tem feito muito pouco, né? Então, pelo menos para mim foi um grande prazer. Não foi nenhum sofrimento, não. E sigamos fazendo, né, gente? Fiz aí alguns cortes na fala para dar espaço para vocês, enfim, para a gente dialogar. Mas é uma discussão, como a Elizabeth falou, imprescindível, determinante nesse momento, não só para a nossa geração. A gente não morre nós mesmos, né? Há que pensar nas gerações futuras, é imprescindível para elas também. Seja bem-vinda sempre, Solange. Perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Nascemos imensidão, perdemos a conexão pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando o olho da intuição. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes.
germinar. É assim que a vida é. Tá na hora de reagir, entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar, acolher nossas almas. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor, nossa terra é de amor. A semente vai germinar. É assim que a vida é. É assim que a vida é. Entender que somos gigantes, ocupar o nosso lugar. É assim que a vida é. Nunca é tarde pra replantar. Nossa terra é de amor. É assim que a vida é. É assim que a vida é. Então, encerramos aqui. Boa noite a todos. Até a próxima. Obrigada, Solange. Obrigada, Solange. Obrigada, Solange. Boa noite. Tchau, galera. Boa noite. Obrigada a vocês, gente. Boa Obrigada, noite. Solange. Esperar até a última sair para fechar a sala.